rapaz. João, Ih, eu acho melhor a gente começar falando de arbitragem, porque, que infelizmente infelizmente, é o tema que monopolizou, né? exatamente, mais uma vez, Uhum. né, o árbitro se torna, eu digo o árbitro, mas enfim, o grupo de arbitragem, a arbitragem no geral, se torna protagonista de um jogo que deveria ser decidido sempre no campo e bola. Flamengo e Fluminense fizeram um grande jogo, mais de 60 mil pessoas no Maracanã, oportunidades, um jogo muito quente dentro e fora de campo. E aí a arbitragem, né, João, acabou, de certa forma, prejudicando o espetáculo. Não estou falando dos lances em si, mas sempre prejudica quando a arbitragem, quando termina o jogo e a gente acaba falando mais de arbitragem do que aconteceu, né, da batalha. E aí eu digo batalha no bom sentido entre Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo, né? O mando era do Fluminense. Mais uma vez, João, está complicada essa arbitragem aí. Pois é, rapaz, a pressão ela é cada vez maior, a exposição também é maior, porque hoje em dia você tem transmissões com muitas câmeras, com muitos recursos, e as coisas vão repercutindo muito mais através das redes sociais, então isso está virando uma bola de neve. E a arbitragem, claramente em cima desta pressão, ela não está preparada para isso. Então, tudo o que está acontecendo em volta acaba tendo uma influência direta no espetáculo. Durante toda a semana, o próprio noticiário, dirigentes, jogadores, a própria imprensa, torcedores nas redes sociais, tudo isso gera uma pressão em cima da arbitragem. E como há uma falta de qualificação, no meu entender, dos árbitros, eles não estão preparados adequadamente, eles estão se perdendo aí nessa situação. Ô, Bruno, eu ontem coloquei nas redes sociais e também no meu canal no YouTube, eu falo João Guilherme, é a minha opinião, e vou dizer aqui o que eu achei dos lances da partida. Tem muita gente que ficou chateada comigo, que me xingou, faz parte do nosso trabalho, infelizmente hoje em dia isso é uma coisa comum, e tem gente que concordou comigo. Por exemplo, eu achei pênalti do Felipe Melo no Arrascaeta no primeiro tempo. Aquela bola cruzada que os dois subiram, achei que o Felipe foi direto no corpo do Arrascaeta para deslocá-lo. Se fosse no meio-campo, seria marcada a falta. Eu achei que foi pênalti. Você concorda comigo, Bruno? Concordo com você, mas quem discorda da gente é o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, né? Que Sim. Quando foi consultado lá, se não me engano, foi no Sport TV, ele disse que o Arrascaeta ficou preocupado com o Felipe Melo e esqueceu da bola. Ou seja, me parece que ele teve uma visão bastante diferente do lance. Na minha visão, o Arrascaeta foi atropelado. Ele não viu de onde vinha o Felipe Melo. E, para mim, o Felipe Melo é que, para mim, na minha visão, não visou a bola em momento algum. Ele foi para parar o Arrascaeta, que conseguiria um domínio ali dentro da grande área. A gente sabe que pode acontecer quando o Arrascaeta tira uma bola dentro da área, né, João? Exato, não, concordo plenamente com você. Inclusive, o Arrascaeta estava de costas, né, para o Felipe Melo. O Felipe Melo foi de encontro a ele e via o Arrascaeta com muito mais clareza. Eu achei que ali houve pênalti. Dividindo por setores, né? Teve pênalti, teve gol anulado, teve falta. O lance que os tricolores reclamam bastante, do pênalti do Gerson no chute do Cano. Eu achei que não foi pênalti. E eu vou explicar por quê. Primeiro que a bola foi chutada pelo Cano no braço do Gerson. O Gerson realmente está com o braço esticado e não está com o braço colado ao corpo. Ele está com o braço um pouco mais aberto, o que aumenta a sua área de ação. Isso é um fato. Porém, o Cano estava muito próximo do Gerson, chutou a bola muito rapidamente e era impossível do Gerson tirar o braço. Então, ali, na minha interpretação, eu considero bola na mão e não mão na bola. O Gerson não foi colocar o braço na bola, a bola bateu no braço do Gerson e a distância era muito pequena. Então, para mim, eu acho que não foi pênalti, mas os tricolores acham que foi pênalti. E a sua opinião, Bruno? O que você achou desse lance? Eu concordo com você. Acho que o espaço era muito curto, né, de fato, e a imagem não mente, né? O Gerson não está com o braço colado ao corpo, mas existe toda uma questão que envolve, humanamente falando, nem todo lance, até por conta da proximidade, você consegue colocar os braços para trás, porque muitas vezes não dá tempo. Então, acho que nesse ponto, de fato,
o pênalti não deveria ser marcado. Não vi o Gerson fazer algum tipo de... mostrar intenção em aumentar a área do corpo para fazer algum tipo de bloqueio. O espaço era muito curto. Então, na minha visão, também ele não teve nem tempo de colocar os braços para trás. Acho que nesse lance, o fato do árbitro não ter marcado e o VAR também ter tido a mesma opinião, porque senão ele teria chamado o árbitro, eu acho que dessa vez foi acertado assim, João. Perfeitamente. Agora vamos para os gols anulados, né? Eu acho que o VAR deu uma ajudada no árbitro, principalmente no gol do Arias, porque pegou mal para o Sávio que ele estava de frente para o lance. E cá entre nós, né? Foi falta do André no Cebolinha. O André atinge a canela do Cebolinha na cara do árbitro e ele deixou seguir. E aí sai o gol do Arias. E aí o VAR vai, chama e salva o árbitro que vê ali. Não, realmente foi falta, eu vou anular o gol. E vem o gol do Gabigol. E, na minha opinião, também aconteceu falta, porque o Pablo ele vai com as duas mãos e faz a carga nas costas do Cano. Então, nesse ponto, eu acho que o VAR ajudou o árbitro. Ele anulou 2 gols com faltas na origem da jogada e, na minha opinião, corretamente. E aí, Bruno, o que você acha disso aí? Eu concordo com você. Bom, a imagem não mente. Para mim, houve a falta do Pablo, sim, ele coloca os 2 braços, ele só foi malandro porque ele fez a falta antes da bola chegar no Cano. Né? Então, quando a bola chega, ele já está inteiro para rebater a bola para frente. Foi malandro. Né? E geralmente o zagueiro, quando ele sai à caça, quando ele vai até o meio do campo, ele não pode deixar nunca o jogador girar, porque geralmente os atacantes têm mais velocidade que os zagueiros. Então, o que eles preferem? Eu vou fazer a falta, eu paro a jogada, eu vou recompor o meu time. Naquela situação, ele era praticamente o último homem do Flamengo. Então, ele quis rebater para o Flamengo continuar fazendo pressão. Eu vejo falta. Agora, tem uma questão, João, e eu queria que você comentasse. Sim, pois não. O Wilson Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem, ele, há pouco tempo atrás, ele falou sobre aquele lance do Everton Ribeiro, lá no Allianz, e, na opinião dele, ele achou a decisão acertada de não marcação de pênalti, porque, na visão dele, não houve contato suficiente para derrubar o Everton Ribeiro. Na visão dele. No lance do jogo do Grêmio, se não me engano, com o Botafogo, do Biteco, que ele foi puxado pela camisa, o Seneme também disse que não viu contato suficiente para a marcação do pênalti. A falta que o Pablo fez no Cano e que o Cano não reclamou, não está no mesmo nível de contato dessas outras duas que ele disse que não houve contato suficiente para não marcar? Sim, senhor. Sim. Pelo menos à distância, analisando as imagens, há uma carga ali, né? E é verdade, concordo plenamente. Aí é que a gente vê que a situação muda. É óbvio, né, que o Seneme ele vai querer prestigiar os seus comandados, né? Ele, na maioria das vezes, só se for algo realmente muito absurdo, ele vai falar contra a arbitragem publicamente. Ele não fará isso. Mas eu concordo plenamente com você. São situações parecidas, mas isso aí é muito comum no futebol, né? Lances parecidos, mas que têm interpretações diferentes, e aí a gente entra no famoso critério. Vamos ver o critério. Por isso que eu acho que ontem os 2 gols anulados, eles foram anulados pela mesma situação. Faltas na origem da jogada. Foram faltas diferentes, mas aconteceram faltas. Então, acho que ali o VAR acabou colaborando com o árbitro, porque há esse argumento. Teve falta lá no início da jogada aqui, teve falta no início da jogada ali. Claro que muita gente vai discutir, não foi falta do Pablo e tal. Eu achei, sinceramente, que houve falta do Pablo e falta do André. E os gols foram anulados. Agora, meu amigo Bruno Vilafranca, o lance que mais me chamou a atenção tem a ver com a expulsão do Luiz Araújo. O Marcelo é um deboche, né? Que jogada, que caneta, um espetáculo, né? A gente tem que bater palmas e tal. E aí o Luiz Araújo entrou forte nele, realmente pegou firme. Você foi jogador de futebol, você entende bem disso. Deu uma pegada firme ali. E levou o cartão vermelho, expulso. Ok. O que me chama a atenção
é que no primeiro tempo, no início do jogo, um lance muito, mas muito parecido do Lima no Felipe Luiz. Pontapé, né, João? Um pontapé bem parecido com o que o Luiz Araújo deu no Marcelo e foi expulso. E o Lima nem levou o cartão. Isso aí me chamou a atenção. Porque, no mínimo, com boa vontade, era um cartão amarelo para o Lima. Eu acho que ele poderia ter sido expulso. Talvez não fosse por ser início de jogo, né? Se não me engano, a falta aconteceu com 17 minutos do primeiro tempo e tal, mas foi uma entrada violenta também, assim como foi a do Luiz Araújo no Marcelo, e as interpretações foram diferentes. Isso para mim ficou bem claro, hein, Bruno?